Olá, tudo bem? Eu sou o professor Jorge Palma, esse é o canal Meditando Direito. Esse é o 12º vídeo, 12º e último vídeo da série sobre a dosimetria da pena privativa de liberdade. No 11º vídeo, vídeo anterior, eu explicava sobre a terceira e última fase da dosimetria da pena, quando o juiz então fixou a pena definitiva. Mas existem ainda algumas considerações que nós precisamos fazer nesse último vídeo. Pode ser que o crime que o juiz esteja julgando tenha combinado em abstrato não só a pena privativa de liberdade, mas também a pena de multa. E aí o juiz, então, é preciso que as senhoras e os senhores saibam, fará a dosimetria separada. A dosimetria da pena de multa pelo sistema bifásico, tem um videozinho aí onde eu explico isso, e a dosimetria da pena privativa de liberdade pelo sistema trifásico. Pode acontecer também que no mesmo processo, na mesma ação penal, o agente criminoso seja acusado de mais de um crime, uma pluralidade de crimes. E aí as senhoras e os senhores precisam levar em consideração que o juiz fará uma dosimetria para cada crime. Uma dosimetria para cada crime. Se nessa ação penal houver uma pluralidade de agentes acusados por um crime único ou por uma pluralidade de crimes, as senhoras e os senhores precisam também lembrar que o juiz fará uma dosimetria para cada agente e para cada crime. Uma dosimetria para cada agente e para cada crime. O que significa que existem processos complexos com vários agentes criminosos e vários crimes, onde o juiz terá um intenso trabalho, porque terá que fazer tantas dosimetrias quantos forem os agentes criminosos e os crimes por eles praticados, o que pode ser um trabalho bastante intenso, né? Além disso, se o sujeito foi acusado então por vários crimes e o juiz fez a dosimetria de cada um dos crimes, como é que fica isso no final na sentença? O juiz pode somar essas penas todas? Veja, as de multa sim, muito fácil. Vários crimes, todos com penas de multa, ele calculou a multa de cada crime separadamente, no final ele soma e fala tantos dias multas, no valor de tanto o salário e pronto, é uma coisa só. Agora, as penas privativas de liberdade nós precisamos tomar um cuidado. Por quê? Porque no Código Penal existem duas espécies de pena privativa de liberdade, que são a reclusão e a detenção, e elas não podem ser somadas. Podemos somar reclusão com reclusão, detenção com detenção, mas reclusão com detenção não. Então, se o sujeito foi acusado de vários crimes e eles têm penas de reclusão, no final, o juiz calculou as penas separadamente, no final ele soma tudo, deu tantos anos de reclusão. Se o sujeito praticou diversos crimes e eles têm penas de detenção, o juiz calculou separadamente, no final soma tudo, tantos anos de detenção. Mas se o sujeito praticou diversos crimes e alguns têm penas de reclusão e outros de detenção, no final ele soma reclusão com reclusão, detenção com detenção, e o sujeito será condenado a tantos anos de reclusão e tantos anos de detenção. Vale lembrar que, segundo a lei penal determina, primeiro será executada a pena de reclusão, que é mais grave, e depois a pena de detenção, que é menos grave, tá certo? Mas é assim que fica, porque eu não posso somar reclusão com detenção, não posso unificar penas diferentes, né? Outra coisa, acabou aí? Não, o juiz tem outras providências importantes que ele tem que tomar nessa sentença penal condenatória e que compensa a gente mencionar aqui. Além de fixar as penas, o juiz tem que fazer o que ainda? Ele tem que fixar o regime inicial de cumprimento de pena na forma do artigo 33 do Código Penal. Ele fixou a pena, aí ele tem que pegar e dizer qual é o regime inicial do cumprimento dessa pena na forma do artigo 33, e ele vai utilizar para isso as circunstâncias judiciais do 59, conforme determina o artigo 3º do Código Penal. Então, utilizando o artigo 33 e parágrafo 3º do Código Penal, o juiz viu qual é a pena privativa de liberdade que ele condenou, ele vai agora fixar o regime inicial de cumprimento de pena. Depois que ele fizer isso, ainda na sentença condenatória, na forma do artigo 44 do Código Penal, ele tem que analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, alguma daquelas penas restritivas de direito do artigo 43 do Código Penal. Então ele vai pegar e vai analisar. Se for possível substituir, ele substitui. Se não for possível substituir, ele fundamenta explicando por que não é possível substituir. Ainda na sentença penal condenatória, se não for caso de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
ele tem que analisar a hipótese de concessão do sursis na forma do artigo 77 do Código Penal, sursis que depois eu faço um outro videozinho aqui explicando, tá bom? Então, se não for caso de substituir a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos na forma do 44, ele analisa a possibilidade de concessão do sursis, da suspensão condicional da execução da pena, na forma do artigo 77. Que mais? O juiz ainda deve, se houverem elementos nos autos que autorizem isso, ele deve fixar o valor mínimo da reparação de danos causado pelo crime, na forma do artigo 387, inciso 4 do Código de Processo Penal. Então, se for possível ao juiz tiver elementos nos autos para isso, o juiz vai fixar o valor mínimo da reparação de danos. E por último, o juiz, na forma do parágrafo 1º do artigo 387 do Código de Processo Penal, vai analisar se o sujeito, se tiver preso, precisa continuar preso ou pode ser solto para recorrer em liberdade, ou se ele estiver solto, se ele pode recorrer em liberdade ou se é necessário decretar a sua prisão preventiva. Para isso, ele vai ter que analisar as hipóteses, pressupostos e requisitos da decretação da prisão preventiva, que é tema do direito processual penal, que depois faço um outro vídeo aí explicando no canal, tá bom? Então, o juiz condenou, o juiz fixou a pena considerando a dosimetria, aí ele fixa o regime inicial de cumprimento de pena, verifica se é possível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, se não for, verifica a possibilidade de concessão da suspensão condicional da execução da pena, se não for, é só a pena privativa de liberdade mesmo, fixa o valor mínimo da reparação de danos se houverem elementos nos autos que permitam o juiz fazer essa aferição e ainda analisa sobre a possibilidade de decretação ou manutenção de prisão preventiva, tá bom? Isso tudo que o juiz faz. Eu espero que as senhoras e os senhores tenham gostado. Eu fracionei o tema em diversos vídeos, 12 vídeos, por tópicos diferentes, alguns mais complexos, o vídeo ficou maior, outros menos complexos, o vídeo ficou menor, porque para explicar tudo de uma vez, isso ficaria um vídeo enorme, imenso, é até difícil de gravar e muito mais difícil ainda de postar nas plataformas, tá bom? Principalmente em tempos de quarentena, onde tem muita gente em casa utilizando a internet, está tudo difícil de carregar, está meio congestionado. Então, por isso eu optei por fracionar e você vai assistindo os vídeos nessa série toda e vai entendendo o tema todinho, tá bom? Eu espero que tenha sido útil, espero que tenha acrescentado algo de bom na sua vida, nos seus estudos, que você tenha gostado. Se você gostou, incentiva o canal, né? Se inscreve, clica aí que gostou, né? Divulga para que a gente possa se sentir à vontade para continuar fazendo esse tipo de coisa. Se você tiver alguma crítica e sugestão, encaminha para a gente aí também. Alguma dúvida, vou tentar solucionar, tá bom? Muito obrigado, bons estudos, beijo no coração.